Vamos lá, gente. Enunciado 39 sobre títulos de crédito, tá? Esse foi um dos enunciados que eu vou dizer, eu acho que foi um dos que eu mais gostei. Foi um enunciado muito bom. O que acontece? O Código Civil, do meu modo de ver, de forma muito ruim, ele vedou o aval parcial. Tá? Se você pegar lá a parte de títulos de crédito do Código Civil, ele vedou, disse que não é possível o aval parcial. Tá? Ou seja, aquele aval em que o avalista garante apenas parte da obrigação contida no título de crédito. Tá? Bom, essa foi uma linha do Código Civil, no meu modo de ver, muito atrasada, muito embora tenha elogios de alguns doutrinadores, mas assim, eu discordo completamente e já digo por quê. A questão que ficou simplesmente foi a seguinte: a Lei Uniforme de Genebra, que regula entre nós a letra de câmbio e a nota promissória, ela admite o aval parcial. Tá? A lei do cheque também admite o aval parcial. A lei de duplicatas, tá? Ela simplesmente é omissa em relação ao aval parcial. Essa questão, inclusive, já foi questão de concurso. Tá? Já caiu, se não me engano, em alguns exames anteriores da OAB. Bom, agora, o que acontece? A pergunta que ficava era o seguinte: bom, se a legislação de duplicatas foi omissa, é permitido ou não, numa duplicata, o aval parcial? Tá? Bom, o que nós tínhamos? Quando veio essa questão no concurso, e muitos doutrinadores estavam sustentando justamente o seguinte, tá? Que nas duplicatas, isso também se aplica a outros títulos em que haja em que houvesse essa omissão na legislação respectiva, muitos estavam sustentando, até com bons argumentos, dizendo que, na verdade, poderia se aplicar então o Código Civil que veda o aval parcial. Tá? Bom, sinceramente, eu não vejo, muito embora eu diga que haja a defesa dessa tese por ótimos profissionais, por ótimos doutrinadores, os quais eu respeito muito, mas realmente nunca concordei com isso. Por quê? Quando nós vedamos o aval parcial, o que acontece? Nós criamos uma relação de tudo ou nada. Né? Ou se avaliza tudo, ou se avaliza a obrigação integralmente, ou você simplesmente não pode avalizar. Tá? O que acontece? Se você tiver um determinado avalista que não esteja disposto a avalizar o todo, a garantir o todo da obrigação cambiária, você simplesmente não tem aval. Você perde a possibilidade de avalizar em parte. Ou seja, você perde uma garantia do título. E quando você perde uma garantia do título, é pior para todo mundo, para todos os co-obrigados, ou seja, para aquele indivíduo que está comprando o título, para quem está vendendo o título, para todas as relações cambiárias são prejudicadas com isso. Porque quanto mais garantia tiver o título, maior é a possibilidade de circulação do crédito. É claro que, eu faço a pequena observação, com a desmaterialização dos títulos, ou seja, com a circunstância de que os títulos hoje são muito mais virtuais do que materiais, ou seja, eles não estão mais em meio papel, né? Essa questão de aval, de endosso, etc., perdeu um pouquinho de importância, mas teoricamente a gente ainda tem. Agora, o que veio a dizer esse enunciado? Veio dizer justamente ao contrário, ou seja, que diz o seguinte: essa vedação do artigo 897, parágrafo único do Código Civil, nos títulos de crédito que são regulados por lei especial, tá? Eles devem ser não aplicáveis, ou seja, essa vedação do aval parcial não se deve aplicar nos títulos que são regulados por lei especial, nos termos do seu artigo 903, sendo, portanto, admitido o aval parcial nos títulos de crédito regulados em lei especial. Tá? Ou seja, esse é um entendimento doutrinário de parte da nossa doutrina que diz o seguinte: essas vedações e até a regulamentação do Código Civil dos títulos de crédito, que no meu modo de ver é muito ruim, tá? Só seria aplicável se houvesse posteriormente a criação de uma nova espécie de título de crédito ao qual a lei não atribuísse ou não criasse nenhuma norma de circulação. Ou seja, o Código Civil seria absolutamente, só se aplicaria de forma absolutamente subsidiária. Essa foi a posição adotada no enunciado 39. Ao meu modo de ver, muito bem, porque permitiu o aval parcial, veiculou o entendimento de que é possível sim o aval parcial em títulos regulados por lei especial. Era uma posição que eu sempre defendi a minha vida inteira.
Eu nunca concordei com essa questão de você não admitir aval parcial em duplicata. No meu modo de ver, sempre foi possível esse aval. E agora esse enunciado veio justamente confirmar isso. Eu estou muito de acordo com esse enunciado 39. Bom, títulos de crédito ainda, o enunciado 40, tá? É um enunciado mais tranquilinho, porque fala só de prazo de prescrição de cheque. Prazo de prescrição de cheque todo mundo conhece, é uma das matérias que mais cai em concurso, inclusive, que é um prazo de 6 meses, ele é contado ao final do prazo de apresentação, que pode ser aí de 30 dias ou 60 dias, dependendo se o cheque for de mesma praça ou de praça distinta, né? A única coisa, na verdade, que ele veio trazer a mais, na verdade, é em relação ao cheque pós-datado, que muitas vezes a gente conhece como cheque pré-datado, que ele veio assim, fixar a partir de quando que é contado o prazo, esse prazo de prescrição de 6 meses. Né? Nesses casos, o de cheque pré-datado, em que ele vem a ser apresentado, né, antes da data da chamada pós-datação, né, ou da data de emissão, né, que é a data de emissão pós-datada, esse prazo deve ser contado, né, o termo inicial é contado da data da primeira apresentação. Tá? Não há maiores segredos, esse enunciado simplesmente diz apenas um detalhe a respeito de contagem de prazo prescricional. Tá? Bom, o enunciado 41, que é o último de títulos de crédito, depois a gente passa para a falência, ele falou sobre um título de crédito que hoje é muito usado, aliás é mais utilizado do que vários títulos que a gente estuda na faculdade de Direito. Né? A gente estuda normalmente letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, mas esse título aqui que eu vou falar, a cédula de crédito bancário, hoje é muito mais presente no nosso dia a dia, né, do que muitos desses títulos que a gente estuda. Né? Bom, a cédula de crédito bancário, ela é um título, muitos doutrinadores colocam até que ela é um título que abrangeu a grande parte, quase todas, as operações bancárias. Tá? Ela serve para muitas, vamos dizer assim, consubstanciar, para incorporar várias das obrigações de crédito bancárias. Tá? Alguns doutrinadores dizem até, inclusive, os outros títulos bancários que existiam, como as cédulas as notas de crédito industrial, a exportação, as cédulas de crédito à exportação, as cédulas rurais, etc. Tal, tendem, né, a ser substituídas, isso não sei se estão tão corretos assim, mas tendem a ser, segundo esses doutrinadores, tendem a ser substituídas pelas cédulas de crédito bancário. Bom, qual é o grande problema aqui tratado nesse enunciado 41? O enunciado diz respeito à cédula de crédito bancário e um outro tipo de contrato bancário, que é o contrato de abertura de crédito. Tá? O que é o contrato de abertura de crédito? Para ficar mais fácil para vocês, lembrem lá, acho que a maioria de vocês devem ter aí um cheque especial no banco. O que acontece no cheque especial? Que nada mais não é uma modalidade de cheque, isso é importante dizer, o cheque especial. Nada mais é o cheque especial do que um contrato, um cheque vinculado a um contrato de abertura de crédito. Ou seja, é um contrato segundo o qual o banco, né, a instituição financeira, põe à disposição do seu correntista, em determinada faixa, em determinado limite, a possibilidade, né, dele realizar um mútuo, né, um empréstimo daquela quantia, logicamente pagando os devidos juros, etc. Tal. Ou seja, você tem a possibilidade de utilizar, além dos recursos que você possua depositados na instituição financeira, recursos que são oriundos de um futuro empréstimo, oriundos, logicamente, dessa possibilidade que o banco abre no contrato de abertura de crédito. Alguns doutrinadores definem até o contrato de abertura de crédito como um contrato preliminar de um mútuo, de um empréstimo futuro. Né? Ou seja, é um contrato em que o banco simplesmente põe à disposição uma quantia, se você quiser tomar esse empréstimo, você o faz. Tá? Logicamente pagando juros, que a gente sabe o montante que atingem. Né? Agora, a questão e a jurisprudência do STJ vinham definindo essa questão da abertura de crédito bancário como um contrato cujo extrato, cujos valores, né, mesmo que acompanhados do extrato da conta corrente do correntista, eles não eram, ele não consubstanciava um título executivo. Ele era simplesmente
um título hábil ao exercício de uma ação monitória. Tá? Isso estava até simulado pelo STJ. Tá? O STJ ele entendia que você não tinha essa executividade porque no contrato de abertura de crédito você não tinha uma liquidez, né? Ainda que acompanhado do extrato, etc. Tal, você não tinha essa liquidez, portanto não era um título executivo. Tá? Seria um título hábil à ação monitória, a súmula 247. Logicamente, salvo ele tinha uma exceção se houvesse confissão de dívida, né, que era a súmula 300. Mas a questão que veio foi a seguinte: bom, e se o contrato, se o montante lá do contrato, o montante utilizado, obviamente, do contrato de abertura de crédito fosse incorporada, fosse colocada numa cédula de crédito bancário, tá? Ou seja, se o banco sacasse, então, essa questão, uma cédula de crédito bancário, né? E que representasse essa dívida. Na verdade, era o próprio cliente que emitiria esse título. Agora, havia uma certa dúvida e grande parte da doutrina dizia o seguinte: olha, se houver efetivamente a consubstanciação desse crédito oriundo de abertura de crédito numa cédula de crédito bancário, aí sim você teria título executivo. Tá? Você teria uma executividade disso. E foi justamente essa posição que foi adotada no enunciado 41. Tá? Ou seja, que a cédula de crédito bancário é título dotado de força executiva, mesmo quando como representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, tá? Em conta corrente. E a ela, nesse caso, ou seja, no caso desse crédito, tá? Derivado do contrato de abertura de crédito, né? Ser consubstanciado em cédula de crédito bancário não será aplicável àquele entendimento da súmula 233 do STJ que dizia que ele simplesmente não era um título executivo, era simplesmente um título hábil à ação monitória. Tá certo?